Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente tem um vídeo que é mais do que especial, hein, Lu? É muito interessante, a gente vai entrevistar a Daniele e o Enzo, que moram, gente, na Arábia Saudita. E aí, você já ouviu falar alguma coisa da Arábia Saudita? Já teve curiosidade de saber se é possível migrar para lá? Que tipo de emprego tem? Se é um bom país de se viver? Hoje a gente vai descobrir tudo isso com a Dani e o Enzo, que gentilmente nos cederam uma entrevista, apesar de serem muito ocupados também com a família deles. Então eu espero que você aproveite muito e vamos lá. Então, olha só, pessoal, essa é a Daniele e o Enzo. Eu quero começar agradecendo muito vocês, pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês estão de férias, estão descansando, mas tem família, né? E separaram um minutinho do dia para poder fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigada. Tudo bem com vocês? De nada, tudo bom. Tudo bem, certo. Então vamos começar então com a primeira pergunta. Gente, por que a Arábia Saudita? Contem pra gente, estamos curiosos. Escolher esse destino. Na verdade foi um pouco, assim, apareceu para nós, né, não era um plano ir para a Arábia Saudita, mas por uma questão profissional, né, surgiu a oportunidade. Eu sou veterinário, eu trabalho com produção de frango e já participei de outros projetos. E aí tem um conhecido, né, um colega, já que nós trabalhamos juntos no Brasil. Ele está na Arábia Saudita já há 8 anos e ele fez o convite, né, por me conhecer, por a gente já ter trabalhado. Ele fez o convite para eu ir lá trabalhar com ele na mesma empresa e expandir a empresa e cuidar de um projeto de expansão da empresa. E aí a parte profissional que começou a fazer a gente pesquisar sobre o país, sobre essa oportunidade, né? E acabamos, assim entendendo que financeiramente, profissionalmente, né, e até para a nossa vida pessoal seria interessante, né? Um desafio, uma mudança, claro, né? Mas que poderia proporcionar boas experiências, bons momentos, né? Bons frutos, ó bebê. Gente, eu vou pedir desculpa se depois próximo dia depois eu volto, porque Não tem problema, a gente tem. Quanto tempo ela tá aí? 4 meses. E o outro tem 2 anos, então são perto, assim, são bebês ainda. Bebezinhos, né? Imagina, não se preocupem. E deixa eu perguntar, desculpa, mas quanto tempo que vocês estão lá na Arábia Saudita? Agora 2 anos já. 2 anos. 2 anos, você 2 um pouquinho, acho, né? 2 e um pouquinho já, você chegou um pouquinho depois, 2 anos. Já faz um tempinho, então. Faz um tempinho, já faz um Deixa tempinho. eu vou atender ela. Pode, fica à vontade. Quando vocês, então, se mudaram para a Arábia Saudita, vocês já estavam meio ambientados já, né? Você já tinha visitado o país, então, emocionalmente, financeiramente, vocês já estavam mais ou menos preparados, né? Na verdade, a ideia era, quando eu recebi a proposta, a ideia era ir visitar, né? Realmente era ir visitar o país, antes de chegar a um acordo, né? Antes de tomar uma decisão. Mas a gente estava na transição ali, na saída do Covid, né, da pandemia. Então ia ser muito complicado, ia ser muito complexo a logística para poder ter essa visita. Então, na verdade, quando nós escolhemos a Arábia Saudita, foi baseado, né, em muita pesquisa e muita experiência, né, por sorte aí, eu tinha esse conhecido, né, que está lá há muitos anos, né, e algumas outras pessoas que acabei conhecendo por conta também dessa oportunidade. Então a gente teve a oportunidade de conversar bastante com eles, né, entender a experiência deles, como funciona, como é o país. Acabamos fazendo um monte de pesquisa, né, é complicado você fazer pesquisa na internet de outro país, porque normalmente tende a aparecer o que é informação cedida, né, ou a informação traduzida. Então, muito do que está em português. Então, foi difícil, né, mas a gente conseguiu ali, fazendo algumas pesquisas, muita coisa em inglês, que daí ajuda, porque você acaba caindo em sites ou páginas locais, né, e aí são mais confiáveis para te trazer informação atualizada. Porque quando você coloca, por exemplo, no Google, vem um monte de informação do país, né, do Brasil, que chegou para o Brasil aqui e tal. Então, nós tivemos essa pesquisa,
muita conversa, né? A Dani conseguiu conversar com a esposa desse meu amigo, né? Conversou com outras mulheres que moravam lá, e tem uma amiga nossa, né, que ela mora num país vizinho, então a Dani também conseguiu falar com ela para entender melhor como são os costumes, né, como é o país, a cultura, né, e então facilitou para a gente tomar a decisão. Então acabou que a decisão não teve uma visita. Eu fui primeiro, porque isso entra na parte do processo da mudança para a Arábia Saudita, de visto, de mudança mesmo, documentação, contrato, né? Então acabou que eu fui antes da Dani, mas quando eu fui, a gente já estava decidido, né? Estava decidido a mudar. Entendi. Esse processo, então, de documentação foi tranquilo para você? Você já tinha uma oferta de trabalho para a Dani, para as crianças, foi tranquilo, então? Foi porque foi justamente isso, né? Eu não decidi simplesmente mudar, né, e procurar um emprego lá. Na verdade, eu tinha uma proposta, né, profissional de trabalho, e a empresa que eu trabalho é uma empresa grande, né, uma empresa com muitos anos já na Arábia Saudita, é uma empresa saudita, né? E então eles cuidariam de todo o meu processo. Então, para mim, na verdade, o que eu tinha que fazer, eu recebia o contato do pessoal do RH, eles me passavam uma lista de documentos que eu precisava fazer, né? Então eu só providenciava esses documentos e mandava para eles. Então teve todo um respaldo da empresa, que facilitou muito, né? Existem pessoas que a gente conhece, tem bastante brasileiro já na Arábia Saudita atualmente, né? E tem casos de pessoas que eles não vão com um contrato, não vão através de uma empresa, eles vão realmente ou procurar alguma coisa ou através de uma agência. Então muda um pouco o processo, né? O pouco assim que eu tenho contato com essas pessoas é totalmente diferente. Então eles passaram um pouquinho mais de dificuldade em como conseguir todos os documentos, como conseguir todas as aprovações, porque eles não tinham esse respaldo, né? Mas para mim a minha experiência foi muito tranquila. Existe um tempo do processo, né? O processo não é instantâneo, não é um negócio assim, tá bom, você decidiu hoje, fechou um contrato, amanhã você já tem o visto de residente. Não, ele tem um tempo, né? Ele tem um processo para acontecer, mas foi bem tranquilo, Que maravilha! E você, Enzo, com a sua esposa, os seus filhos, quais foram as primeiras impressões do país? Porque clima muda, tudo muda, né? Comida, língua. Como que foi isso? Diferente, né? Questão cultural, né? Como é que foi essa experiência? Na verdade, a minha preocupação sempre foi com a minha esposa, né, e com a família, porque como eu fui já, né, para trabalhar, né, com um objetivo, eu acredito que fica mais fácil essa adaptação, porque você tem toda uma responsabilidade, obrigação, o trabalho, que isso te inclui na rotina, né, te cria uma rotina naquele país, e você tem contato com outras pessoas, com as coisas do dia a dia, né, da própria empresa, né, e acaba que eu acredito que, no meu caso, por exemplo, a adaptação é muito mais fácil, né, ela acontece muito mais tranquila. Então, toda a minha preocupação maior era com a minha esposa, com a família, né, mas a gente também tinha consciência do que a gente ia encontrar. Então, não foi assim uma surpresa, né? Chega lá, nossa, não sabia que ia ser assim. Então, dentre essas conversas, as pesquisas que nós fizemos, era voltado no que todo mundo comenta, né? Tá, a mulher tem liberdade, não tem liberdade, como que como funciona, eu posso falar, posso dizer qual que é a minha religião, não posso. Então, nós tentamos, né, nessas pesquisas, antes de ir, tentar entender como realmente funcionava, e acredito que isso ajudou bastante na adaptação, né? A Dani vai poder falar melhor assim como foi a adaptação dela, porque como eu comentei com vocês, é diferente da minha. Então a minha, assim, eu julgo ter sido muito tranquila, foi muito legal, porque na empresa eu trabalho com pessoas de diferentes nacionalidades, então trabalho com outros brasileiros, trabalho com um americano, com um europeu, com um saudita, com mais gente da Ásia, então tem toda uma mistura, né? E aí
acho que facilitou essa minha adaptação. Mas para Dani, com certeza, foi diferente. Né? É diferente. A gente conversa sobre isso, porque mesmo sendo, né, a mesma família, um casal, cada um dentro daquela mesma circunstância de vida, que é o mesmo país, mesma casa, né, cada um sente aquilo de uma maneira diferente, né, bem que o Enzo falou, ele está envolvido com a rotina do trabalho, então é uma coisa, e eu, assim, eu tô acompanhando e fico meio, de começo, assim, um pouco deslocada, né, do tipo, como é que vai ser aqui, o que eu vou fazer aqui, mas, assim, ao mesmo tempo, foi o que ele falou, eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar. Então, tipo, até do clima, porque lá é quente, né, é deserto. Então, tipo, julho fica 40 e poucos graus. Faz 50 graus. Faz 50 graus às vezes. Então, desde clima até de costume. Então, não foi 100% uma novidade, mas sempre rola, apesar de não ser uma novidade, um choquezinho assim, do tipo, cheguei. E aí? Entendi que era mais ou menos o que estavam me falando, mas eu tenho a minha impressão, né? Eu falo que, assim, o processo de mudança, para a esposa, acho que principalmente, ele é um processo que ele é pré, né? Tipo, antes de ir, você já começa toda aquela coisa, sei lá, tá morando numa casa, vai vender imóvel, o que vai fazer? Vai deixar a casa, não vai deixar? Isso aqui eu quero levar, isso eu não quero, enfim, já tem todo esse processo aí anterior. E na hora que muda, eu falo, nunca é rápido. Tipo, eu sempre falo pro Enzo, demora tipo um ano, pelo menos até eu sentir que, tipo, minha casa, sabe? Desde uma coisa besta de colocar um quadro na parede, e pra gente que fica em casa, né? Eu fico em casa com as crianças, faz diferença a casa tá do meu gosto. Então, assim, não é instantâneo mesmo. Eu acho que a mulher sente mais. Tipo, agora a casa, cheguei na casa, mas não é meu lar, minha casa. Agora eu quero fazer meu lar. Daí até você começar a botar tudo no lugar, demora um tempo. Então, assim, eu acho que é mais chatinho para a esposa nesse sentido. Mais difícil, né? E você sentiu, assim, uma diferença de tratamento por você ser mulher num país muçulmano ou para você foi tranquilo, Dani? Então, assim, de verdade foi bem tranquilo. O que a informação que eu tinha antes você não é obrigada, no caso da Arábia Saudita, né, a usar a abaia, que é aquela roupa que as mulheres usam, que todo mundo acha que você tem que chegar lá e, tipo, nossa, se cobrir com a roupa e tem que entrar naquele esquema. Hoje em dia já não é mais assim. Então, assim, você pode não vestir a abaia, é uma opção se você quiser vestir. Muitas mulheres, muitas brasileiras, inclusive, vestem por uma questão de praticidade, mas não porque existe uma obrigação. Mas, assim, em relação à vestimenta em si, o que a gente tem que fazer lá é se vestir com um certo pudor. Então, a gente não usa decote, eu não uso, tipo, assim, roupa cavada, eu não uso, eu sempre tô de manga, mais fechado, e não uso roupa justa, eu uso roupa um pouco mais larguinha. Então, assim, por exemplo, a mulherada vai pra academia, então, para não ter que trocar de roupa, elas colocam a abaia em cima só para ser prático, entende? Mas eu nunca saí de abaia lá, eu nem tenho abaia, pra falar a verdade, eu só uso a roupa, tipo, mais, assim, mais fechada. E para mim, especificamente, foi bem, bem tranquilo, assim. E ninguém fica, mesmo sem abaia, né, no caso. Eles olham, às vezes, acho que é mais por ser diferente o estilo da roupa, né? Mas não me sinto assim, olhando pelas pessoas, tipo, julgando, sabe? Não, acho que não senti esse problema, não tive esse problema. Coisa maravilhosa. Isso é muito bom. E comida também foi tranquilo para vocês se adaptar? Foi, né? Tudo, né? É que lá as pessoas às vezes têm uma ideia da Arábia Saudita, mas a gente brinca que a Arábia Saudita é tipo os Estados Unidos do Oriente Médio, sabe? Porque a gente tá em Riad, né? Que é a capital lá. Então é meio que São Paulo, assim, sabe? É bem parecido. Só que a diferença é que tem tudo que tem nos Estados Unidos. Todos os restaurantes que tem nos Estados Unidos a gente acha, né? Com duas exceções, né? Lá ainda é proibido álcool e carne de porco, né? Então essas duas coisas não tem, não acha mesmo. Mas do resto é o que a Dani falou. Tem tudo quanto é restaurante, franquia. Então eu acho. Tem a comida local, claro, né? Não é a nossa favorita, mas é gostoso. De vez em quando a gente come, ou vai com uma comida libanesa, alguma coisa lá de perto, turca e tal. Mas tem os fast foods da vida aí, tem restaurante
sei lá, aquele Cheesecake Factory que tem nos Estados Unidos, tem lá também. E daí em casa, tipo, você acha as coisas. É lógico, você não vai achar, tipo, o feijão carioca, você não vai achar o arroz que nem a gente come aqui, mas tem semelhantes, né? E aí a mulherada fica, ai, comprei esse arroz, deu certo, e ficou super bom, e a gente vai trocando ideia com isso e dá certo. Grupo de WhatsApp ajuda. Ajuda. Estrangeiro sempre se vira no exterior, né? Sempre dá um jeitinho, né? Pra gente se sentir mais em casa, né? E língua? Conta pra mim, a língua oficial do país é só o árabe mesmo? Ou eles têm outras línguas? Ou como vocês se comunicam? Vocês aprenderam um pouco de árabe? Como que foi isso? Não, o árabe é a primeira língua, né, deles, e o inglês também é considerado a língua oficial, né? Porque mesmo na escola árabe, as crianças aprendem inglês, né? Então, para o meu trabalho, por exemplo, eu uso inglês, né? Conheço algumas palavras, né? Falo algumas palavras, algumas saudações em árabe, porque a gente acaba aprendendo pelo convívio, né? Mas é uma língua muito difícil. É uma língua, a escrita é Diferente demais, né? mas até você consegue, com o tempo, né? Isso já faz 2 anos que nós estamos lá. Então, com o tempo, você começa a até assimilar alguns sons, algumas palavras, né? Você fala assim, tá bom, não sei o que significa, mas eu ouço isso direto, né? Aí, de repente, pergunto para um conhecido, para um amigo árabe, ele fala, não, é tal palavra. Ah, tá, aprendi mais uma palavra. Mas, na capital, em Riad, é difícil ter algum lugar que ninguém fale inglês, né? Pode acontecer de alguém ter uma dificuldade, por exemplo, ela foi num restaurante, foi numa loja, alguém tem uma dificuldade, ela vai chamar um colega que vai falar inglês com você, né? Por ser a capital. Agora, quando você começa a viajar para o interior do país, aí dificulta, né? Dependendo de onde você vai, o pessoal às vezes vai falar árabe e não vai, principalmente o pessoal mais velho, né? Vai falar árabe e não vai conseguir falar outra língua. Então aí dificulta, mas no geral o inglês a gente dá para se comunicar. Que maravilha, ainda bem, né? Ajuda muito, né? Ajudem muito. E Enzo, você estava falando que você conhece alguns brasileiros lá, tem bastante brasileiro morando. Quais geralmente as áreas que os brasileiros estão trabalhando na Arábia Saudita? É diversificado, muito diversificado. Acho que uma pelo brasileiro mesmo ser assim, né? E outra porque eu acho que o país oferece muita oportunidade. Então, tem, por exemplo, eu trabalho, né, com produção animal, tem outros brasileiros trabalhando também com isso, tem brasileiro trabalhando com futebol, né? Tem brasileiro trabalhando com parte de logística, né, empresa de logística, empresa de TI, empresa de tecnologia, engenharia. Tem vários, tem piloto de avião, tem pessoal trabalhando num projeto de carro, porque a Arábia Saudita tem um projeto de produzir um carro, né, deles, uma marca deles, e então tem bastante engenheiro nesse projeto. Tem pessoal que vai para trabalhar com turismo, desenvolver alguma área que o país precisa. Tem personal training, nosso primo tá morando lá, por coincidência da vida, eles mudaram para lá, na mesma cidade que a gente, meu primo e minha prima, e ele tá trabalhando ele trabalha numa academia. Ele é educador físico, né? Então, que legal! Tem com petróleo, né? Tem com várias áreas. É muito diversificado. Tem brasileiro que vai para lá para trabalhar com salão de beleza, tem brasileiro que vai trabalhar em escola. Então tem muita coisa. É bem misturado. Muito interessante, né? Tem trabalho para todo mundo, né? Sim, tem muita oportunidade, né? Muito legal. E como foi o processo de vocês estarem alugando uma casa? Foi a empresa que fez isso para vocês que escolheram? Como que foi esse processo? Na verdade, por conta de ter outros brasileiros também na empresa que eu trabalho, isso facilitou, porque aí eles vão passando alguns contatos, né, alguns lugares que eles conhecem. Mas eu tive a oportunidade, como eu fui primeiro, né, antes da Dani mudar, tinha oportunidade, a gente já tinha pesquisado alguma coisa pela internet, né, visto foto, localização, tal, preço, então já facilitou, já me direcionou, né, então aí eu visitava, mandava para a Dani, fazia um vídeo, eu ligava para ela no FaceTime e tal, e a gente ia vendo meio que junto, né, e aí acabou que a gente escolheu realmente o que no nosso entendimento é o que faria
facilitaria a adaptação, né? Então a gente mora num condomínio que da maioria das pessoas que moram no condomínio são expatriados, né? Então, de diferentes nacionalidades. Então facilita porque traz muito da cultura ocidental, né? Então fica ali pelo menos um ambiente que a gente se sente mais à vontade. Inclusive dentro do condomínio, a gente pode andar, tipo assim, aí não tem problema andar de blusinha cavada, shorts, tem piscina, então todo mundo frequenta a piscina de biquíni, então aí é tranquilo. Exato. E aí, em relação especificamente sobre a locação da casa, aí tem várias opções. Tem gente que aluga, tipo, paga mensal, que daí é um pouco mais difícil, porque eles tendem a colocar o preço mais alto. Tem gente que paga, tipo, de 3 em 3 meses, tem famílias que pagam a cada 6 meses, e a gente, no caso, fechou o contrato de 1 ano com aquele condomínio. E a empresa, ela dá um respaldo, né, de um valor, mas a gente teve que completar. E aí tem também várias opções. Tem gente que vai, tipo, já com dinheiro ali para pagar isso. Tem gente que vai no banco e por conta já de ter o salário ali, né, alguns meses com o salário, vai no banco e consegue um empréstimo no banco e paga a locação da casa e já desconta depois isso, como se fosse um aluguel, né, um financiamento ali da casa, sei lá, mais ou menos isso. Não é Tem muito jeito de fazer exato, isso. Não é complicado. Até assim, existem várias opções. Tem como ir através de uma imobiliária, tem como ir direto no dono, no condomínio, né, o que for. Então, existem várias opções. E essas opções incluem também expatriados. Lógico que existem algumas diferenças para o saudita, né? Então, o saudita, quando ele vai no banco, ele tem algumas facilitações, mas não deixa de ter opções também para expatriado. Então, é o que a Dani falou, tem muita opção, né? Por ser a Riad ali ser a capital, você também acha de tudo, né? De casa, condomínio, apartamento. Eu quero gastar, sei lá, 5% do meu salário a 90% do meu salário, né? Existe essa opção, com certeza você vai achar diferentes valores, diferentes tipos de imóveis, né? E aí depende o que cada um está disposto a fazer, né? Depende de qual que é o objetivo. Em relação, por exemplo, ao Brasil, a relação salário e aluguel, vamos colocar assim, o custo de aluguel, lá o percentual é menor. Então, se eu usar o que eu ganhava, né, o salário que eu tinha, o quanto eu gastava para a gente morar aqui no Brasil, o percentual era maior. Aqui a gente gastava um percentual alto em moradia. Lá o percentual é mais baixo. Bem mais baixo, né? Olha só, o Brasil é um país muito caro de se viver, né? É um país. Já que nós estamos falando sobre gastos, de forma assim geral, vocês acham que a Arábia Saudita é um país caro de se viver? Depende também. É. Depende muito do lifestyle que você vai ter, né? E depende do objetivo. A gente sabe de pessoas que estão lá que o objetivo é, não, eu vim para cá, eu vou ficar 3 anos, nesses 3 anos eu vou juntar tanto dinheiro, eu vou voltar para o Brasil e para mim deu, né? Então é possível fazer isso, né? Mas você vai abrir mão de algumas coisas. Então, tem pessoas que vão sem a família, né? A família fica, que eu acho que, na minha opinião, a gente não conseguiria fazer, né? Mas tem pessoas que vão sem a família, porque daí o custo fica mínimo, mínimo, né? A pessoa ela mora numa kitnet, né? Num lugar pequeno, mas muito barato, né? Que vai... daí não vou ficar frequentando shopping, não vou ficar frequentando restaurante, né? Vou fazer tudo aqui em casa, vou ficar em casa, não vou sair, não vou passear. Você consegue guardar bastante dinheiro. Agora, por ser uma capital, um lugar que oferece, um lugar bem desenvolvido, que oferece bastante coisa, você também consegue ter, não, vou curtir a Arábia Saudita, né? Vou viajar, vou lá ver o Mar Vermelho, né? Vou mergulhar. Tudo bem, isso tem um custo, né? É que assim, o que eu acho muito em relação ao fato de morar fora, assim, que eu acho que eu aprendi durante esses anos, que a gente já teve uma experiência prévia também, tudo é uma questão de referência, tudo. Tipo assim, a referência é a base para tudo. Então, dependendo a vida que você tinha no Brasil,
Você vai independente para onde você for, você vai tentar um pouco reproduzir aquilo no lugar que você for morar. Então, do tipo assim, se a sua referência aqui no Brasil é morar num bairro, numa casa na rua, que não tem muitas coisas perto, que você tem que se deslocar, talvez você vai chegar na Arábia Saudita e vai pegar um apartamento no meio da cidade e vai falar, pra mim tá tudo bem, porque era mais ou menos o que eu tinha lá. E eu vou me deslocar e tá tudo bem. Se a tua referência aqui era morar dentro de um condomínio, ou tipo, num lugar que, tudo eu faço a pé, eu tenho perto, aí você vai querer chegar lá, você não vai conseguir morar na rua. Então, isso muda muito o custo. Agora, assim, por exemplo, a gente tá em São Paulo agora aqui, né? Então, a gente tá saindo aqui para alguns restaurantes, e daí os restaurantes que a gente frequenta, a gente fala, é mais ou menos o preço que a gente paga lá. Só que também tem restaurante lá que é bem mais barato, e aqui em São Paulo também tem restaurante que é bem mais barato. Então, assim, essa coisa do custo é muito referência, eu acho, total. É relativo. No geral, fazendo a comparação, né, da nossa vida aqui para a nossa vida lá, que, como a Dani falou, não mudamos muito, né, do que a gente fazia aqui. No geral, é melhor, o custo é menor, né? A gente vê o dinheiro, você tem a oportunidade de guardar dinheiro, né, de passear, de viajar, né? E aqui no Brasil, por conta de alguns custos que acho que todo mundo conhece bem, todo brasileiro conhece bem, né? Imposto daqui, imposto dali, conta daqui, conta dali. Essas coisas lá, por exemplo, são bem menores, né? Por exemplo, não existe, para expatriado, não existe imposto de renda, né? Então, eu não recolho imposto de renda. O imposto da Arábia Saudita para qualquer produto, o que é bem diferente do Brasil, é de 15%. Então, independente do que você compra, você sabe que você vai pagar 15% de imposto, né? Então, não é que nem o Brasil, que tem produto que você paga 40%, aí produto que paga 30%, aí produto que paga 10%. Produto, não, esse aqui é paga 100%. Paga 100, exato. Então lá é fixo, são 15%. Então esses detalhes, né, ajudam no final da conta, né, dos custos familiares, ajuda, né, fica um custo mais baixo. Né? E na verdade também todo brasileiro que a gente conversa, o papo é o mesmo, do tipo, nossa, no Brasil eu não ganhava mal, mas não sobrava. Aí aqui, tipo, não, aqui ganha-se bem e sobra. Isso. Basicamente é isso. Mas é o que vocês estão comentando, né? Principalmente os impostos fazem toda uma diferença na vida, né? Você consegue se planejar, eu vou pagar isso e é isso. Não é que nem no Brasil que muda toda hora, aumenta cada vez mais, né? A gente se surpreende, lógico, a gasolina lá é muito barata. Estão em cima do petróleo, então explica, né? Mas, por exemplo, banco é uma coisa que todo mundo surpreende. Toda vez que a gente está junto com outros brasileiros, a gente comenta sempre esse assunto, né? Fala, nossa, eu fiz uma transferência e não tinha taxa. Então não tem Pix lá, mas não tem taxa uma transferência, né? Aí você fala, mas eu usei meu cartão em outro país, não comprou taxa no cartão, pô, eles não cobram taxa internacional, sabe? Então todos esses detalhezinhos aí, quando somados, né, no final, contribuem bastante. Faz uma grande diferença. E estrangeiros, então, não fazem recolhimento de imposto de renda? Não. Uau, gente! Economia e tanto, hein? O país entende, né, que eles precisam de mão de obra de outros países, né? Então eles entendem que para se tornar atrativo tem que oferecer alguma coisa, né? Então existem algumas regalias, né, digamos assim, para os expatriados, né? E essa, por exemplo, é uma delas, né? E por exemplo, toda empresa, qualquer expatriado que for para lá, ele é contratado por uma empresa, a empresa, legalmente falando, né, seguindo as regras do país, a empresa tem que fornecer, por exemplo, plano de saúde, independente de qual for a empresa. Né? Então, o expatriado lá, ele ganha mais esse direito. Né? Então, não tem, mas vamos negociar. Não, legalmente, é direito receber um plano de saúde. Que maravilha! Então, quando vocês foram, vocês já estavam tudo com plano de saúde certinho para as crianças. Gente, que maravilha! Existe saúde pública lá ou todo mundo paga? Vocês têm conhecimento disso? Existe. Mas, por exemplo, como a gente tem plano de saúde, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai para o hospital, para a clínica, que seria privado. Né? Daí a gente usa o plano de saúde. A gente nem sabe falar, tipo, o que seria o... Como nós não temos experiência. A condição do público. E no particular foi bom?
Bom. É Bom, diferente. aí a gente também, assim, né? Tipo, mulher, eu não sei, acho que mulher é mais ligada nessas coisas. Pra mim, assim, eu não troco o médico do Brasil. Eu acho que a gente tem, em relação à parte de saúde, a gente tá, tipo, a anos-luz de muitos países. Estados Unidos, acho que a formação, talvez a gente não tenha, tipo, equipamento, não tenha estrutura que eles têm. Você chega lá, equipamento é de ponta, só que atrás do equipamento tem alguém que precisa ler o resultado, que precisa saber manejar o equipamento. Então, eu acho que aqui no Brasil, acho que os profissionais, a gente sai um pouco na frente disso, porque os profissionais, em geral, não é uma regra, né, mas em geral, são muito bem formados. Então, lá, eu engravidei lá, tive a bebê lá, agora a Giovana nasceu lá, e assim, para mim, um atendimento, tipo, você fala, tá, eu fiz ultrassom, eu fiz o basicão, mas aqui no Brasil, com certeza, eu tive um atendimento muito melhor. E acho que entra um pouco de mentalidade, né? A nossa cultura, o nosso país, ele faz uma medicina preventiva, né? E esses outros países, por exemplo, os Estados Unidos e Europa, né? Não só, que é o que acontece lá também na Arábia Saudita, né? Eles não têm essa cultura, né? Então, quando a gente procura, né, algum médico lá para fazer, quero fazer um check-up, mas você tá mal? Não tô, então não precisa fazer nada, né? Você tem que estar, para eles, você tem que estar doente para ir no médico, né? Não, e outra coisa, né, também, de novo, é uma questão de referência, porque na nossa experiência prévia à Arábia Saudita, a gente morava na Tanzânia, né? E aí eu lembro que eu falava, gente, os médicos daqui são muito ruins, tipo, o atendimento hospitalar é muito ruim, o hospital é precário. E tinha um grupo de brasileiros que moravam lá, que eram missionários, e que tinham uma condição aqui no Brasil, que era um atendimento, tipo, às vezes numa rede pública, num bairro, assim, que era muito sofrível. E aí, quando a gente falava sobre isso com eles achavam o atendimento da Tanzânia maravilhoso. Então, de novo, é referência do tipo... Entende? Para eles tava bom. Agora, se for para a Arábia Saudita, não falando isso aqui é o paraíso. Agora, para a gente que tinha a oportunidade aqui de ter contato com médicos que, né, eu confio e são muito bons, quando eu chego lá, eu fico pensando, nossa, não, vocês ainda precisam, tipo, tem muito que se aprender, sabe? Mas em termos de estrutura é muito bom. Não, estrutura não tenho o que falar. Eles são assim, eu falo assim, eu não tenho medo se acontecer uma urgência de ser atendido lá, porque eles dão conta. Se você tá doente e se tem urgência, eles dão super conta. Então eu fui lá uma vez, acho que tava com pneumonia, né? Nem não sabia se tava com pneumonia, mas tava ruim. E assim, o atendimento foi ótimo. Tipo, fui lá no pronto atendimento, não, vamos fazer radiografia, exame de sangue, não sei o que, e me reviravam, e daí saí de lá tudo certinho. Então, numa emergência, num acidente, numa doença, eu acho que não tem o que falar. Eles dão conta de atender, com certeza. Mas é muito interessante que todas as pessoas que eu converso que moram no exterior, eles sempre falam a mesma coisa, nunca existe uma medicina preventiva. Não. É uma coisa muito do Brasil, né? Muito do Brasil. Gente, isso é super necessário, né? Você tem que saber antes da doença ficar mais grave, se manifestar, né? Claro. Eles esperam um sintoma, né? Se der um sintoma, muitas vezes quando o sintoma já foi, né? Já era, né? É grave, né? Exato. Muito legal. E, gente, vocês que têm filhos, como que é a educação para vocês? Tem alguma criança que está matriculada na escola? Ou tem algum amigo? Como que é? Então, na verdade, a gente tem 2, né? O Matheus tem 2 anos e a Giovana agora tá com 4 meses. Então, eles não frequentam escola, por enquanto eles ficam comigo, até porque eu não trabalho, então eu tenho a opção de ter essa oportunidade de ficar com eles. Mas assim, por exemplo, dentro do condomínio que a gente mora, tem uma escolinha infantil, tipo, dentro do condomínio, a poucos metros de casa. Inclusive, mas tudo bem, não vai ficar comigo. Mas assim, então assim, tem essa opção, e a gente conhece muitos brasileiros que estão lá, que têm filhos de diferentes idades, e também, de novo, as crianças estão estudando, e daí, de novo, entra na mesma coisa, do tipo, tem brasileiros que estão lá e querem que as crianças estudem numa escola de ponta, e aí paga-se muito por isso, não é barato, essa questão da educação lá. Tipo, a British, né, ou uma escola americana, que vai ser americana, são escolas caras. Caras, né? Tem opção também de outras escolas que não tem, talvez, esse nome todo, e daí um pouco mais barato, mas a gente sabe das pessoas que a gente convive, assim, que
não é muito barato. Mas, em contrapartida, a maioria das empresas, se não todas elas, quando contratam expatriados, eles dão ajuda de custo em relação à educação das crianças também. Quando não é completo, é tipo um valor até depende um pouco, né? De como é negociado, mas em maioria eles incentivam, né? Então, existe às vezes um valor mínimo, né, uma contribuição que a empresa faz, ou a empresa ela ajuda com um empréstimo, né? Ah, você tem que pagar a escola, tá bom, a empresa te passa esse valor, a gente desconta depois, existe uma facilitação, né? E várias escolas internacionais, né? Então, como a Dani falou, tem várias opções, depende de qual que é o objetivo. O que você quer, né, para o filho. E os patrões parecem ser bem flexíveis, né? Parecem realmente incentivar essa educação, né? Essa mudança, né? Não, eu acho que eles acabaram que aprenderam, né, a fazer isso, estão acostumados a fazer isso, têm experiência, né? Então, sabem lidar com essas situações, né? Entendem que são pessoas vindas de outro país, de outra cultura, precisam de um suporte, né? A minha experiência com a empresa que eu trabalho é muito boa, eu não tenho que reclamar. Né? Todo o suporte que a gente precisa, às vezes precisa uma documentação, como a Giovana nasceu na Arábia Saudita, tem todo o trâmite da documentação, né? A gente primeira vez que a gente tem um filho fora do país, né? Não sabia como fazer, então eu procurei o RH, né? Falei com o pessoal, o que eu faço, como é que funciona a documentação? Não, calma, a gente vai te ajudar. Então existe um cuidado, sim, existe uma preocupação, né? Maravilhoso, gente, muito bom. E questão de locomoção, transporte público lá é bom, é só carro, como que por causa do calor insuportável? Não, na verdade, o país está passando por um monte de mudança, né? Tanto é que está aparecendo muito em mídia, nos holofotes, né, ultimamente, e até ano passado não existia transporte público. Existia transporte público assim. Você tem algumas cidades que têm serviço de trem, né? Então, por exemplo, na costa oeste, né, do Mar Vermelho, ali entre Meca, Medina, Jeddah, existia já um trem bala, né, que faz essas cidades aí. Existe também um entre Dammam e Riad, tá? Então existia um transporte público, vamos falar assim, entre cidades, né? Mas nas cidades em si, não existia transporte público, né? Porque carro é barato, né? O carro não é caro, comparado ao Brasil, é muito mais barato, e gasolina também é muito barato, e os impostos também são baratos, né? Então não tem, por exemplo, não tem um IPVA altíssimo, não tem um seguro altíssimo, né? Então facilita muito as pessoas terem carro. As cidades, elas tendem a ser espalhadas, como tudo área de deserto, muito plana, elas tendem a ser muito espalhadas, então é difícil você ver, por conta até do clima, né, como você falou, no verão, por exemplo, é difícil você ver alguém caminhando. Então agora, no passado, em Riad, eles lançaram algumas malhas já de ônibus, então tem ônibus circulando. É o primeiro transporte público que começou em Riad. Inclusive, quando a gente chegou, era engraçado, porque eles ainda estão... não, agora já começou a funcionar. Soltaram todas as linhas. Né? Mas no começo, eles estavam testando. Então, você via ônibus na cidade o tempo inteiro, mas vazio. Então, eles paravam nos pontos e iam. Então, a gente estavam fazendo um estudo, né? A gente está vendo o transporte público chegar lá e também, assim, a gente fica curioso para saber como é que isso vai se dar, porque eles estão muito acostumados a pegar carro, muito. E, assim, o trânsito, inclusive, é, tipo, infernal. É, tipo... Sério? São Paulo piorado, assim, muito. Então... Não em congestionamento, mas acho que até em educação no trânsito. Eles são muito doidos. Organização, Eles brigam no trânsito, eles são bem maluquinhos no trânsito. Mas daí agora com o transporte público todo mundo fica, não, se Deus quiser, eles vão começar a pegar os transportes e vão dar uma desopilada aí no trânsito. A gente também, né? Se o metrô funcionar, eu vou pegar, você me deixa ali no metrô, eu pego a estação, chego no trabalho, então. E eles precisam, assim, é uma coisa que também é curioso saber como vai acontecer, porque como é muito quente, tipo assim, eles
tem que ser muito fácil de usar e parar nos pontos, tipo, muito estratégicos, porque não tem condição nenhuma de você andar. Se você parar e falar, vou dar 10 minutos, não tem condições. É um calor insuportável. Os pontos de ônibus são bem interessantes, eles são todos fechados, né? Cabine tudo fechado, com vidro e ar-condicionado. Menos 10, né? São todos climatizados. Chega aqui embaixo o óculos. É verdade. Então eles estão se adaptando, né, à circunstância, é o que a Dani falou, a gente tá todo mundo muito curioso. Eles estão, em Riad, eles construíram uma malha, né, de metrô, que tem mais de 500 quilômetros, então a intenção é funcionar bem, né, mas também está na mesma situação. Tem muita construção, tá muito teste, então não está rodando, né. Então, a gente... Está começando. Está começando. Minha esperança é poder usar o metrô para trabalhar, por exemplo. Seria muito bom, né? Desafoga, né? E a carteira do Brasil deu certo lá ou vocês tiveram que trocar? Foi tranquilo? Não, assim, você pode usar a carteira lá de motorista do Brasil se você está indo como visitante. A partir do momento que você é residente, né, a gente recebe, né, uma identidade da Arábia, né, como se fosse um RG que chama ICAMA lá, né, que seria o RG nosso aqui. A partir do momento que você tem o ICAMA, você tem que tirar a carteira deles, né, então, a carteira de habilitação da Arábia Saudita. Então, daí já não serve da brasileira ou internacional. Agora, como visitante, a gente sabe até de casos de pessoas que foram lá, alugaram carro, tudo com a carteira do Brasil. Mas pra gente que vai como residente, não é muito simples, não. Tipo assim, tem que fazer aula, tem que tal, e o processo passar pelo processo... É chatinho. Imagino. Eles têm muita demanda, né? É muita gente procurando, é muita gente querendo fazer, muita gente chegando, então... não é tão simples, não é tão simples. E também é uma coisa que, né, em contrapartida, eles também precisam começar a pensar em simplificar, porque como é um lugar que não dá para você andar de outro jeito, e também não tem transporte público, aí você fala, tá, eu vou andar como? Como? Não dá para andar a pé, eu preciso de um transporte. E daí Uber, essas coisas tem, táxi, Uber, mas também não é muito barato, não é que não é barato, é que como as coisas também, é tipo São Paulo, as coisas não são do lado, então você gasta um dinheiro com isso, não dá pra ficar dependendo disso, entendeu? Não, principalmente quando você tem crianças, né? Sim. Não tem, muda totalmente. Se você tá solteiro, sozinho, né, é uma coisa. Mas quando você tem criança, você tem todo o cuidado com eles, principalmente em relação ao calor, né? Sim. Não é? Não dá pra caminhar debaixo de 60. Dá, mas não recomendo, né? Não é um caminho. Em relação à segurança, vocês se sentem inseguros? Principalmente, né, eu e a minha irmã, por exemplo, que viemos de São Paulo, a gente fica bem, né, mais tensa. Como que é para vocês lá? Muito diferente, muito seguro. Na verdade, acho que o principal, todo mundo que pergunta pra gente, qual é o principal, tipo, ponto positivo de lá? Acho que é o primeiro, é isso. O primeiro é a segurança, com certeza. É incrível a sensação até, né, o pessoal que vai visitar, o pessoal que acaba de chegar, né, tá recém-chegado no país, todo mundo fala, dá para perceber isso, né? Você tem essa sensação de segurança, né? Então, é muito bom. A gente tem contato com outras pessoas, com pessoas de outros países, né? Países da Europa, países como os Estados Unidos. O pessoal fala, é muito mais seguro que lá. Me sinto muito mais seguro aqui do que lá. Né? Existem... Quando a gente procura sobre o país, né? Quando pesquisa sobre a Arábia Saudita, muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça é assim, não, mas lá não é onde tem homem-bomba, não é lá que tem atentado. Mas não é bem assim, né? Normalmente os atentados ou os problemas relacionados, né, com a religião, por exemplo, eles normalmente acontecem em outros países, né? Tanto é que a gente vê aí ano passado, por exemplo, aconteceu um atentado na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, não é lá no país, né? E aí também, né, existem outros motivos, às vezes não é nem oriundo de lá, né? Então, já até teve em Riad, né? Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. Mas assim, é lógico, acho que nenhum lugar do mundo é tipo 100%. Perfeito. É perfeito. Então, acho que até existe uma
um percentual aí de um risco relacionado a isso, mas se você for comparar um homem-bomba lá e tipo um assalto que você pode sofrer aqui, em proporção a possibilidade, né, disso acontecer aqui é muito maior, muito mais frequente a um homem-bomba aparecer e fazer alguma coisa. Então, é seguro, muito seguro. Eles têm leis rígidas, né? Elas são muito baseadas ainda na religião, né? Como também foi feito na sociedade ocidental, né? Mas eles continuam a cobrar por isso, né? Então, algumas coisas o pessoal fala, não, então roubou, corta a mão. Não é tudo assim mais, né? Foi mudando, claro, com o tempo, né? Mas existe a pena. Então, a partir do momento que você cometeu um crime, você vai pagar por esse crime. Não tem um recurso, cabe não sei o quê, mas eu tento daqui, tento dali, dou um jeitinho e não cumpro. Então, a gente acredita muito nisso, né? Que o pessoal, quando está lá, né, e se for considerar, mais de 30% da população da Arábia Saudita são expatriados, né? Então, é um valor considerável, né? Então, acho que tanto o saudita quanto as pessoas de fora, quando você entende que isso, né, que a lei vai funcionar, que ela é rígida, que tem regra, ou você segue a regra, ou você vai pagar por isso, né? As pessoas tendem a andar na linha, né? Então, isso colabora a manter essa ordem, né? Não é que nem o Brasil, né? Exato. Não, é muito tranquilo. Carro, né, Dani? Deixar coisa dentro de carro, nós somos paulistas também, né? A gente tá acostumado, né? Cuida, pega, põe no bolso, tira do carro, faz isso, faz aquilo. Nossa, lá muda porque não tem essa preocupação. É uma das coisas mais importantes, né? Esse sentido de liberdade, o direito de ir e vir, né? Com segurança. Eu sinto muita falta disso. Muito. Fundamental, né? Eu tava até essa semana no carro conversando no FaceTime, e aí estacionada num lugar em Campinas. E aí começou a chegar um cara perto, assim, e eu demorei pra cair a ficha, sabe? De que, tipo, ele vai abrir o carro e ele vai fazer alguma coisa. Ele tava vestido de um jeito estranho, assim, e eu acho que era, não sei, tinha alguma coisa, não sei, meio anormal. Ele foi chegando e eu olhando, assim, e, tipo, demorou muito. A pessoa que tava falando comigo falou, Dani, sai daí, tipo, ele vai abrir o carro. E aí eu, sabe, me deu um delay, assim, aí depois eu saí e falei, nossa, que coisa estranha, porque dá a impressão que, como assim você vai abrir meu carro? O carro é meu, você não pode abrir meu carro, né? Mas é diferente. Infelizmente, né, essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? E vocês comentarem quando vão passear, vocês vão em restaurantes, o que mais que vocês fazem para passear para lazer? É caro? O que vocês fazem? Lá eu acho que de lazer o que tem, tipo, lá eles começam, eu falo que eu comparo muito com São Paulo, porque é muito igual. Então tem um monte de shopping, tem vários shoppings, e normalmente a gente dá umas passeadas nos shoppings. É legal. É diferente, são grandes, assim, cheio de coisa. Tem os restaurantes, que no caso, a gente gosta de sempre comer em diferentes lugares, então é uma opção de lazer. E nas épocas, por exemplo, quando entra inverno, eles começam um monte de evento na cidade, porque daí acho que o pessoal fica mais à vontade para sair, né? Não tá aquele calor. Então eles têm, agora mesmo estava tendo, são 3 espaços que eles montam coisas assim, tipo, absurdamente enormes. Parque de diversão, eles imitam como se fosse uma feira das nações, assim, só que é muito perfeito, sabe, assim, tipo, Grécia, assim, parece que você tá no país mesmo, eles vão montando as áreas, e aí, o pessoal, quando chega inverno, a coisa meio que vira em torno desse tipo de lazer, aí abre, como fala, zoológico, aí eles trazem shows, tipo, show de golfinho, show de não sei o que. Daí a gente vai caçando esses lazeres aí. De Soleil, traz um monte de atração. Tem vários shows lá também. É que a gente às vezes não consegue ir por conta das crianças, né? Tem opção de lazer, tem. Mas logo elas crescem, vocês vão poder, né, aproveitar, né? Tem muito pequenininho. Tem de futebol, tem. E aí os brasileiros inventam, né? Tipo, churrasco. Vamos fazer churrasco, esse final de semana também, assim vai.
Que gostoso. E, gente, o preço? E o preço? e o preço Para todo disso? bolso? Já é mais caro, mais barato? Como é que funciona? Não, eu acho que ele vai ser muito parecido com o preço. E em termos assim, por exemplo, de consumo, né, itens de consumo eletrônico, você vai num shopping, vai gastar tal, é mais barato. É mais barato. Mas, por exemplo, eu acho que esses eventos que a Dani falou, né, que eles montam, são preços parecidos com o Brasil se você não converter. Né? Se você não converter, se você fizer a conversão, talvez um pouco mais caro lá. Né? É que nem eu tava vendo para levar as crianças aqui no Aquário de São Paulo e parece que abriu um parque aqui, tipo, que é um monte de animal em Cotia, se eu não me engano. Eu tava vendo os valores na internet. Tipo, na hora que você for ver, é mais ou menos regula os valores de lá. Essa coisa, né? O salário que gasta, né? Então não é tão caro, mas também eles oferecem, por exemplo, tem esse parque de diversões, né, que nós fomos também. Tem o pacote, por exemplo, pacote simples, né? Você vai pagar a entrada, depois lá tem um adicional, dependendo do brinquedo que você vai, qual que é a atividade que você vai fazer, né? Mas também tem o passe Platinum, Gold, sei lá, né? Que inclui um monte de coisa, e daí vai ser mais caro. Como é a partida de futebol, né? Por exemplo, quando a gente tem a oportunidade, né? Eu e meus amigos lá, de ver o Cristiano Ronaldo, um jogo do Neymar, aí você também tem ingresso num lugar que vai ser mais barato, e você tem a opção também de sentar ali na beira do gramado e pagar muito mais caro, né? Mais Então, caro, né? varia também com o que você que tipo de experiência quer ter, né? Disposto a pagar, né? Exato. Gente, e saudade do Brasil? Como que fica? Como que vocês lidam, né? Porque vocês estão num lugar bem distante, né? Bem distante. A gente tá falando assim, parece, nossa, então, que perfeição, né? Não, mas sempre tem, não. né? Tem, sempre tem. Eu, assim, da mesma maneira que o Enzo falou, né, para adaptação, para quem tá indo trabalhar, né, no caso dele, o homem, vai ali e tá muito envolvido, então eu acho que isso não fica pesando tanto quanto pesa para mim, que tô em casa com as crianças, às vezes eu falo, eu queria pegar o carro e ir na casa de alguém, tipo, algum familiar. Então, assim, eu sinto muita falta, tipo, muita, assim, mas o que eu aprendi também, acho que para tudo, né, funciona. Eu fico tentando não fugir da circunstância que eu tô, porque isso não é saudável psicologicamente falando. Então, assim, eu não tô lá, fico pensando, mas eu queria estar no Brasil. Porque senão você não vive, entende? Você fica nesse loop e isso te faz mal. Então, assim, a minha vida é lá e eu vou fazer o melhor, vou viver da melhor forma que der lá. Amanhã ou depois talvez não vai ser e tá tudo bem. Mas eu não fico tentando não pensar nisso. Mas se você falar, quando eu paro para pensar, eu sinto falta. Tanto que eu chego aqui, eu fico, tipo, super empolgada. Ai, que delícia escutar a língua das pessoas conversando, né? Tipo, conversas paralelas na tua língua. Lugares que você bate o olho e você já vê, você conhece, você se sente meio que em casa, assim. Então, eu sinto falta, assim, bastante. Com a família, com o pessoal ajuda, a tecnologia ajuda muito, né? O FaceTime, Skype, né, o que for, facilita bastante, mas realmente tem o fator distância, e acho que é isso que a Helene comentou, a partir do momento que você se dispõe a estar nessa condição, você tem que entender que isso faz parte. Tem que abraçar, né? E que esse encontro ele vai ser, como é para nós, assim, anual, até por conta da distância, né? Você vir várias vezes é cansativo, né? Se torna caro e tal. Então, tem que entender que isso existe mesmo. Né? A gente, quando está aqui no Brasil, por mais que não esteja com a família, você se sente, não, tá aqui perto, né? Qualquer coisa, né? Só correr ali, né? Mas também é curioso que a gente morou aqui antes de ir para a Arábia Saudita, a gente ficou 2 anos morando no Paraná, que é onde era o trabalho do Enzo. Então a gente estava no Brasil, e daí a gente falou, nossa, vai ser ótimo, porque a gente está perto da família, só que a gente só conseguia se ver, tipo, muito pouco, porque, assim, a viagem era, tipo, 8 horas de carro. E aí você fala, vou passar o final de semana. Que jeito? Você vai viajar ao sábado, né, ali com a família, e daí domingo você tem que pegar, porque segunda você trabalha de novo. Tem um feriado, tá? Você vai fazer essa viagem e vai gastar com gasolina e pedágio, que não é barato, para ficar 2 dias. Então, assim, isso também me fortalece um pouco lá, sabe? Porque às vezes a gente tem uma ideia meio ilusória do que seria morar no Brasil, né? Uma coisa é você falar, eu moro no Brasil, na cidade que todo mundo da minha família mora, e o meu emprego é perto, minha casa é perto, e tá todo mundo, tipo, sempre perto. Aí, beleza, mas
fora isso, eu moro em outro estado, meu pai mora em outra cidade, talvez também não vá se ver tanto quanto a gente imagina que vai, porque cada um tem sua vida. Então, isso também, tipo, eu fico pensando, é assim, sabe? E pronto. Neste momento é isso, né? Exato. E vocês retornam para a Arábia Saudita quando? Fevereiro agora, dia 12 ou 13. Dia 13. Ficou um mês, vai ficar um mês. Sempre essa regra, tipo, quando o Enzo tem as férias. E também é outra coisa que a gente fica dividido, porque se a gente tirar os 30 dias de férias, aqui no Brasil a gente não viaja para lugar nenhum, né? Não sobra para outros lugares. Então a gente fica, não, a gente quer ir, mas então da próxima vez vamos só 15 dias. Daí vai chegando para cá, não vamos ficar os 30 dias. Então fica nessa confusão, assim. A saudade bate, né? Bate. E vocês pretendem ficar para sempre para a Arábia Saudita ou estão vivendo um momento? Como que está sendo para vocês? Para sempre é muito tempo. Não, a ideia, graças a Deus, está indo tudo bem. E a gente, né, o balanço depois desses 2 anos aí é positivo, né, com todos os desafios, com tudo que tem, né, de distância, saudades, né, parte profissional e tal. O saldo ainda é positivo, então a nossa ideia, a Dani já me pediu, porque eu gosto de mudar bastante, não me importa em mudar, ela pediu para eu parar um pouco, diminuir o ritmo. Então o nosso projeto era ficar, quando nós saímos do Brasil, era ficar em torno de 5 anos, né, para também tentar, dessa vez, aproveitar, né, realmente passar um tempo, né, já que estamos fazendo essa mudança, estamos indo conhecer outra cultura, né? Para a gente aproveitar o máximo possível, mas o futuro a Deus pertence, né? O brasileiro que, inclusive, é o chefe do Enzo, também foi para ficar 3 anos, e ele está lá há 8 anos, né? Então... Você acaba se adaptando. Adapta. E daí fica até difícil de você, tipo, querer mudar, porque daí você já adaptou naquela situação. Isso. Você fala, vou sair agora. Não, mas tá tão bom aqui, já entendi qual é o esquema. Então, assim, não sei. Tipo, quanto tempo tá sempre, acho que não vai rolar, mas, tipo, vai demorar. Vai demorar. A prioridade nossa, né, na nossa vida agora, temos filhos, tudo, né, é a nossa família. Então, depende se a condição lá, né, for boa, se continuar do jeito que está, né, por que não? Mas também se aparecer alguma coisa que realmente fale, não, olha, é melhor do que a gente tem, vai ser melhor para a nossa família. A gente não tem muito problema com isso, na verdade. Do tipo, se realmente aparecesse uma coisa, não, uma situação, sei lá, financeira melhor, num lugar que atende melhor nesse aspecto, vamos mudar. A gente é meio doidinho, né? Tipo, vamos. Vocês estão certos. Vocês estão certos, tem que aproveitar, né, as oportunidades que a vida oferece, principalmente para os filhos de vocês, que vão enriquecer muito, né? Esse contato com culturas é maravilhoso. Vocês recomendam, então, a Arábia Saudita para as pessoas? Recomendo. Sim. Acho que não só a Arábia Saudita, eu acho que, como a gente já teve também outra experiência internacional, né? É algo que eu recomendo. Eu acho que é válido quando você entende tudo que vai acontecer, né, tudo o que essa escolha acarreta, mas de grande crescimento profissional, pessoal, né, saber também, como a Dani citou, né, entender que você está naquela circunstância. Né. Eu acho que o importante também não é não ir na louca, né, do tipo, às vezes as pessoas ficam, vou mudar de país, aí fica meio que, né, eu acho que as coisas têm que ir se encaixando, a oportunidade de aparecer, ter uma empresa por trás, confiável, que te dê um respaldo, faz diferença. É provável que, né, essa é a nossa experiência, que nós estamos contando é o que a gente viveu esses 2 anos. Tenho certeza que pessoas foram para lá, saíram de lá, por ter uma experiência ruim, né? E então, eu acho que é o que a Dani falou, esse cuidado de como fazer essa mudança, né? Meu sonho é ir para os Estados Unidos, por exemplo. Se eu for para os Estados Unidos na louca, sem nada no bolso na mão, né, para lá, para arriscar, eu estou sujeito a ter uma experiência ruim. Né? Então, depende muito da condição, da circunstância, por isso recomendo, mas acho que é válido, sim, analisar, pensar, ponderar, né? Eu tenho um cargo de gestão, né, então eu contrato pessoas, né, e já contratei brasileiros, e toda vez eu converso, gente, não considera
a parte financeira, não considera um contrato, só isso, não considera só isso. Pensa sobre sua família, pensa sobre você, sobre a mudança, você vai estar longe, né? Entenda tudo isso, assimila tudo isso, antes de falar, não, vou fazer uma mudança. Porque pode ser frustrante, né? Não, vamos falar, no melhor das opções, não tem uma experiência péssima, ruim, não sofreu nada, mas é frustrante, né? Vai chegar, vai falar, tá bom, vou ficar um ano, vou embora, porque eu não consigo, né? Não considerei isso, né? Alguns fatores. Né? E às vezes o que eu sinto também é que as pessoas às vezes se empolgam com essas coisas, tipo, sei lá, apareceu uma oportunidade de trabalho e de repente olham ali o valor do salário e falam, nossa, ótimo, vai dar super certo, pô. E aí esquece que, tipo, tá, calma lá, deixa eu ver se realmente vai, né? Porque não adianta ter um salário desse tamanho e ali vou querer pagar isso, aquilo, aquele outro e vai ficar caro. Então, uma coisa que a gente sempre procura fazer e também recomendo que as pessoas façam é conversar com as pessoas que estão no país, principalmente brasileiros, e entender detalhadamente, tipo, abaixar um pouco a empolgação e entender detalhadamente quais são os custos, qual é o esquema, qual é a tua referência que você também quer levar para lá. Isso faz toda a diferença na experiência. A adaptação da cultura, né? Porque você vai ter que respeitar aquela cultura local, você não vai ter que impor a sua. Sim, exato. Eu tenho pessoas que eu conheço que moram lá, que se incomodam extremamente de ter que se vestir, tipo, de uma maneira mais modesta, porque né? tá acostumado a se vestir de roupa mais justa, mais decotada e tal. É o estilo da pessoa, e daí essa pessoa especificamente, eu fico brava, porque onde se viu, eu tenho que vestir do jeito que eu quero. E daí você fala, mas isso tipo, faz parte do fato de você estar aqui. Então, você tinha a opção de não vir, entendeu? Não quer mudar o país, porque, né, você não quer se vestir do jeito deles. Então, isso tem que ser entendido. Então, são de fato os estrangeiros, né? Se a gente for fazer o exercício ao contrário, né? Qualquer pessoa que venha para o Brasil, ela, por mais bem intencionada, não vai conseguir mudar a nossa cultura, né? Então, acaba que você precisa se adaptar. Entender que algumas coisas você tem que simplesmente aceitar, você não vai mudar. Né? Mas é muito interessante, até além de recomendarmos, acho que é muito interessante para as pessoas pesquisarem, porque é um país que está crescendo muito, né? Eles têm a Arábia Saudita tem um projeto até 2030, né, que eles chamam de Vision 2030, que é a visão para eles que eles projetaram em 2020, o que eles iriam fazer em 10 anos para se tornar um país expressivo no mundo, né? Que inclui diversificar a economia, trazer mais turistas para o país, né? Então tem muitos projetos, muitas coisas acontecendo, né? Eles olham muito para o Emirados Árabes, por exemplo, que todo mundo conhece Dubai, Abu Dhabi, para o Bahrein, para o Catar, né? Que são países também árabes, né? Também de uma religião muçulmana, mas que já viram que realmente o petróleo não é para sempre, eles precisam mudar um pouco, né, o jeito que eles conduzem as coisas. Então, é um país que a gente, como a Dani comentou do transporte público, a gente também está tendo a oportunidade de ver essa evolução, né, do país. E tudo que eles estão fazendo agora, a gente vê muito na mídia de contratação de jogador de futebol e tal, a gente percebe que é um pouco para mesmo chamar atenção para o país, sabe? Tipo, para começar, é uma estratégia para as pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, começar, nossa, foi para tal lugar e tal, e eles estão caminhando para que daqui, né, quando chegue o 2030, dizem eles que eles vão ser, tipo, o país mais interessante do mundo, né? Eles almejam, né? E está sendo uma estratégia inteligente, né? Sim. Muito interessante. Eles têm potencial para isso, com certeza. E acaba ajudando as pessoas a conhecerem, né? Quebrar alguns mitos. Então mulher não pode dirigir. Não podia, né? Já pode. Né? Então mudou, muita coisa do passado mudou. Né? Então acho que cabe para alguém que esteja pensando em sair do país, né? Tentar uma carreira internacional. Eu acho que vale colocar no radar, sim, esses países do Oriente Médio, né? Não todos, existem países que todo mundo sabe que tem conflito, né? O Iêmen, por exemplo, que é um país que faz fronteira, Iraque, né? Síria, mas existem países lá muito desenvolvidos e que têm muitas oportunidades, como a Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, né? São bons países, né?
Muito interessante. Gente, tem alguma coisa que a gente não perguntou para vocês que vocês gostariam de mencionar aqui? Acho que não. Não, acho que não. Uma coisa que eu acho interessante, não sei se foi falado que estava aquela hora que eu saí, também tem uma questão relacionada à parte de religião lá, que todo mundo fica na dúvida, né? Isso. E quando a gente, não sei se vocês comentaram sobre Não, mas... Não, acho que cabe pode falar, comentar. porque quando a gente foi pra lá, a gente procurei no Google, até ouvi o Enzo falando uma coisa a respeito disso, a gente procurou no Google especificamente sobre essa questão da religião, de liberdade religiosa, e, nossa, estavam dizendo que, tipo, meu, se você foi pra lá e você é de outra religião, você não vive lá, tipo assim, né, era uma coisa meio esdrúxula, assim, na internet. E, na verdade, não é isso, né, você pode ter a religião que a gente é católico, e tudo bem ser católico lá, só que eles não permitem demonstrações públicas da sua religião, não permitem que você, não tem igreja, não tem missa, não tem nada disso lá. Eles são bem fechados em relação a isso, mas não que exista, tipo, uma proibição, pressão, né? assim, do tipo, você não pode ser, você pode ser no teu canto, é bem assim, sabe? Na sua casa. Exatamente, na sua casa. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, né? A gente tem alguns relatos, por exemplo, de pessoas que transportam objetos religiosos na mala de mão quando estão chegando no país e eles retiram, então, tipo, eles não deixam entrar. Então, eles são ainda bem rígidos com isso, apesar de, por exemplo, no nosso documento tá falando lá que nós somos muçulmanos. Então, assim, eles sabem, óbvio, porque tem muito estrangeiro, eles sabem que nem todo mundo estrangeiro que tá lá é muçulmano, mas eles não ficam em cima disso, tipo, te pressionando a, sei lá, né, não exercer, mas eles também não querem que você chegue lá botando... Divulgue ou fique, sei lá. Normalmente isso, o que a Dani comentou de, por exemplo, eles apreenderem, né, um objeto, acontece quando, por exemplo, alguém leva, sei lá, um monte de terço, um monte de santinho, né? Então eles entendem que, pô, essa pessoa pode... Tá querendo catequizar, falar sobre a religião, né? Tá querendo expor. Então isso realmente eles restringem, né? Ainda restringem. Então eles tendem, que a gente já ouviu, né? Já acompanhou o caso. Eles seguram, por exemplo, no aeroporto e falam, quando você voltar, você tem o direito de pegar de volta, a escolha é tua, né? Mas você não pode entrar com esses itens no país. Aí, por exemplo, quando a gente foi, nós somos católicos, aí a gente transportou Bíblia, algumas imagens que a gente tinha dentro da mala despachada. E aí, ninguém abriu e entrou e tá lá em casa. E daí, tudo bem, fica lá em casa, né? Mas, assim, na mala de mão, já escutei de eles barrarem. E até essa semana, uma brasileira, a gente estava conversando num grupo, e ela disse que a empresa de mudança dela não quis levar os objetos dela de Natal, por conta de ser uma celebração cristã. Então, barrou, falou, não, a gente não pode transportar para lá. E, em contrapartida, também já tem você encontra uma loja ou outra lá que está vendendo alguma coisa. A gente fala que eles estão num momento muito de transição, inclusive em relação a isso. Não é só com o transporte, é com tudo, entende? Então, eles estão assim, tipo, a gente tem que começar a abrir a nossa mente em relação a tudo isso, mas também a gente quer manter um pouco, né, a gente da cultura, estão um pouco divididos em relação a isso. Então, essa questão da religião, acho que é importante dizer, porque faz essa festa, uma determinada religião faz falta, né? Não, sim. Eu já ouvi falar, por exemplo, que em Dubai, né? Em Dubai tem liberdade religiosa, tem igrejas que você pode frequentar, né? Tem alguns lugares que tem. Lá em Riad, especificamente, a gente sabe que tem missa na Embaixada dos Estados Unidos, mas é restrito e você precisa ser convidado a participar. E é uma embaixada que, né, ainda mais por ser dos Estados Unidos, é muito difícil entrar. Até para você emitir documentação, você tem que parar o carro bem longe da embaixada, andar muito para chegar até a embaixada. Então, assim, não é fácil você frequentar a missa lá dentro. Mas lá dentro tem. Mas só, tipo, não tem mais em lugar nenhum. Mas é diferente. Emirados Árabes, Dubai, por exemplo, tem igreja, tem missa, tem venda de bebida alcoólica com uma certa restrição, mas tem venda de produto suíno, né, porco e tal. Então é diferente, é o que a Dani comentou, eles também entendem que para
passar a ser um país mais conhecido, para ser mais atrativo, eles têm que passar por algumas mudanças. Então, as coisas vêm acontecendo, né? É notável, né? E a gente imagina que até 2030 as Isso coisas sejam talvez, bem diferentes. Talvez bem até diferentes. tenha alguma missa por lá, sei lá, alguma coisa do tipo. Abrir para outras religiões, né? É importante, né? Respeitar também o credo de outras pessoas, né? E outra coisa que eu acho legal falar também em relação a essa questão da vestimenta é que também acho que é bom desmistificar um pouco, né? Desmistificar, porque é um assunto bem delicado, mas tem muitas pessoas que quando sabem que a gente mora lá, vêm falar, nossa, mas as mulheres lá são oprimidas, porque elas não podem isso, aquilo, aquele outro. Então, assim, como a Isa disse, tem liberdade já, muitas coisas elas conquistaram, né, de poder dirigir e tal, mas é um assunto muito delicado, porque, assim, eu vejo que as pessoas fazem uma análise muito da imaginação delas, muito superficial, e é um assunto muito complexo, porque tem pessoas lá que se vestem, mulheres que se vestem cobertas, e elas querem se vestir desse jeito, elas não é uma obrigação. Não é uma obrigação, elas não são tipo, eu só tô assim porque minha família não deixa eu me vestir de outra maneira. Não, eu estou assim porque eu quero me vestir assim. E tem outras mulheres que estão assim porque realmente a família exige que vista daquela maneira. Então, assim, não é um assunto tipo simples de ser analisado, sabe? Tipo, elas são oprimidas ou não, elas não são oprimidas. Não é assim, é uma coisa meio complexa, assim, tipo, tem famílias que são mais conservadoras, tem famílias que não, tem mulheres que querem, tem mulheres que não querem, e elas são, inclusive, bem vaidosas, né, Isa? Tipo, a gente vê todas elas, às vezes, com preenchimento labial e sobrancelha, né? Então, assim, também não é assim, nossa, a mulher é totalmente oprimida, não faz nada. Não, não é assim. E a gente vê também a diferença das gerações, né? Gerações mais novas, elas tendem a estar mais antenadas em tudo que está acontecendo no mundo, né? E acaba que sai um pouco daquela cultura, viaja, vai fazer vê outras coisas. Então, é notável também. Pessoas mais velhas tendem a manter, né, aquilo que era uma tradição da família, uma tradição do país, né? E as pessoas mais novas tendem a trazer essa mudança. Então, é interessante. Existe, lógico, não é igual, o Brasil não é igual a outros lugares, mas existe essa também não é tipo, mistura, né? Também não é. Nossa, tão radical assim. Exato. Acho que esses dois pontos só que eu acho que era importante falar de lá, porque sempre tá no radar também. E agora com o contato que eles vão tendo com estrangeiros também vão acabar mudando, principalmente as gerações mais jovens, né? A gente muda, né? Não tem como, né? A gente sempre vai transformando. Gente, que prazer conhecer vocês, conversar com vocês. Muito obrigada mesmo. Muito bom, muito tarde. Rico. Aprendi bastante. Também. Assim, muita coisa que eu não imaginava, né? Eu também não. Aprendeu. E eu quero muito, muito agradecer a vocês, de verdade. Estamos à disposição. Tempo. Gente, já são quase 11 horas da noite. 11 da noite, tadinhos. Tem 2 filhos. Mas eu agradeço muito, muito. Muito, de coração, viu? De vocês. E eu desejo muito sucesso. Vocês. A gente está legal a proposta. Muito bom. Obrigada. Eu já queria aproveitar, se você também mora em outro lugar, em outro país e quiser compartilhar a sua experiência com a gente, entre em contato, né, que a gente pode estar batendo um papo. Quem sabe alguém se interesse para mudar, né, para o lugar onde vocês estejam, né? E compartilhar experiências, né, gente? Isso é muito gostoso, um ajudando o outro. Sim, né? Maravilha. Muito obrigada. Imagina, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.